Galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de abordagem histórica. Hoje iremos fazer uma breve discussão sobre o contexto que circundou a primeira fase da famosa Guerra dos 100 Anos. Diferentemente, das guerras que conhecemos, essa em específico, além de durar 116 ao invés de 100, foi reorganizada em alguns períodos por contextos que iremos discutir mais para frente. Juntamente aos nossos amigos Albert e Álvaro, iremos conduzir nossas reflexões baseadas em considerações construídas tanto pela historiadora norte-americana Barbara Tuchman, quanto pelo historiador francês Jérôme Bachet. Um fato importante, que podemos destacar nos períodos anteriores ao início da guerra remonta a meados do século XI. Temos aí o surgimento da figura de Guilherme Conquistador, que era um duque normando de uma região situada ao norte da França, que após uma crise sucessória no trono inglês, pleiteou a liderança e foi sagrado rei no ano de 1066. Nesse contexto, temos um entrelaçamento muito forte entre a nobreza da Inglaterra e a da França. Para vocês terem ideia, a língua utilizada por essa nobreza inglesa era o francês. E esse contexto ele gera um conjunto de desgaste na realidade social da Inglaterra. Com o desenrolar do tempo, vamos também analisar que essa nobreza inglesa, que é fruto dessa conexão entre as duas nações, vai exercer o domínio de grandes possessões de terra no território francês. E esse quadro é outro elemento aditivo na relação entre essas duas esferas. O rei da Inglaterra era vassalo do rei da França, mas vamos analisar que por ora essa relação não se comporta nesses modos. Dessa forma, podemos ir para o século XIV, não é mesmo, Álvaro? Como o Henrique pontuou bem, devido a todo o histórico de invasões vindas da França para a Inglaterra, o rei da Inglaterra e a nobreza inglesa, eles acabaram tendo territórios na França, o que fez com que eles fossem vassalos do rei francês. Enquanto nesses territórios, eles eram obrigados a acatar as decisões do rei francês. Isso fazia com que alguns nobres franceses eles buscassem o rei da França para revogarem decisões que essa nobreza inglesa e o rei da Inglaterra tomavam em seus próprios territórios na França, o que gerou um mal-estar entre as duas coroas, pois o rei da Inglaterra era obrigado a acatar. Porém, o verdadeiro estopim para a Guerra de 100 Anos foi uma crise sucessória que rolou após a morte de Filipe IV, onde o primeiro rei que herdou o trono francês foi Luís X, o filho mais velho de Filipe IV. Porém, Luís X não reinou por muito tempo e foi sucedido por seu irmão mais novo, Filipe V. Filipe V, ele passou a perna em sua sobrinha, falando que uma mulher não poderia herdar o trono da França, e por isso o trono deveria ser dele. Porém, Filipe V também não reinou por muito tempo e morreu, sendo sucedido por seu irmão Carlos IV, que era o último filho de Filipe IV. Porque assim como Luís X, Filipe V ele também não possuía herdeiros homens. Carlos IV também reinou por pouco tempo e quando ele morreu, sua esposa ainda estava grávida. Então a França foi reinada por um regente que era o sobrinho de Filipe IV, que viria a ser futuramente Filipe VI. Esse regente, ele reinou a França por 2 meses e quando o bebê nasceu, foi constatado que era menina, ou seja, também não poderia herdar o trono da França. Assim o trono ficou vago e os dois únicos herdeiros eram Eduardo III, rei da Inglaterra, e Filipe de Valois, que viria a ser Filipe VI. Porém, assim como uma mulher não poderia herdar o trono, um direito não poderia passar pela mãe. Ou seja, Eduardo III não pôde herdar o trono da França. E assim o trono francês foi herdado por Filipe de Valois, que virou a ser Filipe VI. E o rei da Inglaterra acatou bem essa decisão. Ele prestou homenagem ao rei da França e estava tudo indo bem. Até que o rei da França, ele tomou as posses de um nobre chamado Robert III, que fugiu para a Inglaterra e foi acolhido por Eduardo III. Porém, desandou porque o rei da França queria Robert. Ele ordenou que Eduardo entregasse Robert, só que Eduardo não era obrigado a isso, porque ele estava em seu próprio território. Ele mandou uma comitiva para conversar com o rei da França não quis conversa e convocou seus vassalos para tomarem os territórios ingleses na França. E assim deu início à Guerra de 100 Anos, que vai ser melhor trabalhada por Albert, que vai trazer todos os detalhes desse combate. Bom, Álvaro, tu trouxe pra gente observações bem interessantes sobre as questões políticas que vão iniciar na Guerra dos 100 Anos, né? Mas quando a gente para pensar e observar a história, a gente vê que as guerras, elas não só têm os interesses políticos, né? Elas também têm os interesses econômicos que vão fazer com que ela aconteça. E no nosso caso, na Guerra dos 100 Anos, a gente observa algumas coisas que vão resultar, que vão motivar a guerra. Como, por exemplo, Eduardo III, ele tinha a intenção de se tornar soberano tanto da Guiana quanto da Gasconha, que são regiões que fazem parte ali do território ocidental da França. Bem, a Guiana, ela é uma região fértil, ela
tem um litoral extenso e, principalmente, ela tem uma rede de rios navegáveis que ligava ao principal porto da época, né, que é o Porto de Bordeaux, que é a maior exportadora de vinho do mundo do século XIV. Além disso, né, Flandres é uma região bastante disputada pelos interesses ingleses e franceses, né? Flandres, ela é um feudo da França e é o principal centro comercial da Europa do século XIV. Flandres, ela estava ligada com a Inglaterra há já um tempo. Ela estava ligada justamente pelo comércio de lã, né? A Inglaterra, ela vendia sua lã para Flandres, né? E nisso, Flandres, ela com suas indústrias transformava essa lã em tecido e vendia esse tecido para outras regiões, como por exemplo, o Oriente, né? E também para a própria Europa. E aí o que vai acontecer com Flandres? Flandres ela vai estar dividida. Vai ter a nobreza flamenga, que vai estar em pró aos franceses, né, aliada aos interesses da França, e os comerciantes, claro, eles por terem essa ligação com a Inglaterra há um bom tempo, eles vão defender os interesses dos ingleses. E aí o que vai acontecer? O rei da França, Filipe VI, ele vai tentar isolar Flandres dos ingleses, mas esse tiro ele sai um pouco não, né? Ele sai completamente pela culatra, porque ele acaba ocasionando uma revolta dos comerciantes que vão tomar o condado e vão formar uma aliança com a Inglaterra. Então, Álvaro, antes que a gente começasse a falar sobre as batalhas em si, seria interessante se a gente recapitulasse um pouco, né? A Guerra dos 100 Anos, como seu próprio nome já sugere, é uma guerra de longa duração e por isso vai ter como uma de suas características as diversas batalhas que vão ocorrer ao longo do seu tempo. E a questão que tu estava tratando entre Filipe VI e o confisco das terras de Robert vai ser justamente o início de uma dessas batalhas, né? Quando Robert ele foge e é auxiliado por Eduardo III, o rei da Inglaterra, Filipe ele estava organizando uma campanha de cruzada, mas ele acaba cancelando seus planos e envia o seu exército lá para o Canal da Mancha para eles pressionarem o rei da Inglaterra a entregar o Robert III. Eduardo ele acaba se negando a fazer isso e ocasiona a Batalha Naval de Sluis. Os franceses então eles reúnem no Canal da Mancha centenas de navios para invadirem a Inglaterra, mas no final das contas quem vai sair com a vitória vai ser os ingleses. Eles também vão assumir o controle do Canal da Mancha. E por que os ingleses acabam vencendo? E aí a gente pode fazer duas pontuações importantes. Justamente uma vai ser a habilidade militar e a outra a habilidade tática, né? E Eduardo III ele vai participar dessas batalhas. A questão militar a gente pode falar do uso do arco e da flecha, né? A questão tática a gente pode falar sobre a maneira com que os barcos eles estavam posicionados. Eduardo ele acaba posicionando para uma embarcação inteiramente de soldados, vai haver em cada lado um navio inteiramente de arqueiros e isso vai fazer toda a diferença durante a batalha. E os ingleses acabam vencendo justamente por isso. Mas essa campanha acaba ficando por aí. Essa batalha não continua, né? Os ingleses, por não terem apoio e por não terem como financiar novos confrontos contra os franceses, acabam cedendo a proposta do Papa de trégua, né? E aí vai haver outra batalha que nosso amigo Henrique pode falar um pouco mais. É isso aí, Albert, né? Esse outro conflito importante consiste na Batalha de Crécy, que aconteceu por volta de 1346. A partir da aspiração por parte do monarca francês do Ducado da Aquitânia, que pertencia aos ingleses, né? A gente pode destacar nesse embate a utilização de canhões, né, de pequeno porte pelo poderio inglês, mas que, sobretudo, a desenvoltura tática e a formação de batalhões com arco e flecha foram essenciais para o sucesso inicial da Inglaterra, né? Tudo isso frente a uma mentalidade cavalheiresca muito presente ainda nos franceses. Essas características deram à Guerra de 100 Anos, né, graus ainda nunca visualizados de brutalidade. Acima de tudo, vamos ver nos dois casos uma dificuldade no recrutamento de soldados, né, e um verdadeiro desgaste econômico que surgia a partir da cobrança de impostos abusivos e de empréstimos com os comerciantes do período. Também, né, em meados do século XIV, vamos analisar o surgimento da peste bubônica, né, que transformou o cenário europeu, trazendo a morte, né, ao eixo central do medievo em um novo formato, né, e que, por consequência, proporcionou uma pausa nos conflitos. No geral, né, vamos analisar o desenvolvimento de embates intermitentes, né, até meados
meados do século XV, e de uma forma geral, esses conflitos ganharam projeções continentais, né? Nós vamos ver que existem a formação de alianças, né, com reinos das demais regiões europeias. Então é isso, gente, né? Agradeço a colaboração de vocês, Albert e Álvaro. Espero que possamos nos encontrar logo mais, né, para refletirmos sobre as demais fases desse processo histórico. E também, né, agradecemos a vocês, ouvintes, pela atenção. Estamos sempre juntos.